Então, gente, nosso assunto é constelação familiar e o quanto nós podemos aprender com a constelação. Hoje eu quero falar a respeito da constelação com crianças. A constelação começou, a gente fala, familiar, sistêmica. Ela começou há uns 40 anos com Bert Hellinger, que é um alemão maravilhoso, que compreendeu que existem dinâmicas que nós não conseguimos enxergar com o nosso corpo físico, com os nossos olhos físicos, mas que atuam na nossa vida. Então, desde sentimentos, doenças, o nosso destino, nós, de repente, estamos vivendo o mesmo destino de alguém lá de trás, dos nossos antepassados, de alguém que foi excluído, enfim. E isso também não acontece só com os adultos. Ou seja, as crianças, quando entram nesse sistema, e nós, quando crianças, quando entramos no sistema familiar, nós podemos pegar, é como se a gente pegasse uma missão, pegasse algo, ou tomasse o lugar de alguém que falta. Então, eu vou dar um exemplo bem claro, gente. Constelar criança é uma coisa divina, primeiro porque eles são muito conectados com a verdade, eles ainda não se escondem de enxergar as situações, eles veem, eles sabem, as crianças sempre sabem. Então, por exemplo, vou dar o caso de uma criança que falou que estava sentindo algumas coisas e muitas crianças sentem o que os pais sentem. Então, por exemplo, a anorexia ou a bulimia, mas principalmente a anorexia, tem a ver, as crianças que começam a ter esse tipo de problema, elas representam alguém do sistema que quer simplesmente desaparecer. Muitas vezes o pai. Então, se uma criança percebe e sabe que o pai quer desaparecer, e uma criança, mesmo pequena, gente, quando eu constelo crianças, eu vejo a alma daquele ser, né? Não da criança que ainda está naquele corpinho, ainda pequenininho, mas a alma daquele ser é grandiosa. E essa alma sabe tudo, só não tem consciência, mas sabe tudo. Assim como a nossa consciência encarnada, ela é ínfima perante a nossa consciência espiritual, quando a gente está em casa, no nosso mundo espiritual mesmo. É uma outra grandeza, uma outra forma de enxergar. Essa criança, eu perguntei para ela o que ela queria olhar, e quando eu pus a mão nela, eu senti existia uma informação de quem passava por cima dela. E ela começou a falar, os meus amiguinhos na escola, tem os amiguinhos que eu não gosto. Enfim, a grandiosidade daquela alma, aquela constelação serviu para muitos adultos ali. Foi muito interessante, porque a gente colocou os amiguinhos que na verdade eram agressivos, e essa criança muito sensível não conseguia enfrentar e dizer não aos amiguinhos, mas daí a gente fez uma dinâmica para esses amigos que vinham contra essa criança na escola. E foi muito interessante porque a gente também não pode excluir esses amigos que às vezes não têm amor. Eu falei, vocês, esses amiguinhos, talvez eles não tenham o amor que você tem dos seus pais. Mas você pode falar para ele que ele pode participar do seu grupo, pode brincar com você, e que você tem realmente o amor dos seus pais, e esse amor, ele pode ser também compartilhado através das brincadeiras, através, né, da divisão dos brinquedos, com os seus amigos também. E foi feita toda uma movimentação. Na segunda etapa, eu coloquei o pai e a mãe, e pus o menininho de frente, né, essa criança em frente aos pais, de verdade. Os pais, só estava a mãe no caso, mas eu coloquei representantes no lugar do pai e da mãe. E a mãe começou a chorar. Na hora que a mãe começou a chorar, essa criança, neste exato momento, pegou na mão da mãe que estava ali, né, e pegou na mão dela como se eu, daquele tamanho, falasse, eu te seguro, mãe. E a gente vê que esse movimento, né, o quanto as crianças, gente, estão disponíveis para fazerem qualquer coisa pelos pais.
Então, existem muitos estudos, né, através da constelação, que muitas crianças entregam, às vezes, até a vida. Existe uma frase que é eu por você. Talvez nós, na nossa própria infância, numa doença ou num acidente que a gente passou, como estavam os nossos pais na época? Os nossos pais eram pais depressivos, deprimidos, eram pais que brigavam entre eles, muitas vezes pais alcoólatras, mãe que fala mal do marido e que divide com uma criança algo que uma criança não tem condição nem de resolver e muito menos de compreender. E uma criança toma partido quando uma mãe ou um pai vem falar mal da mãe, dizer a sua mãe é isso, a mãe não faz assim, sua mãe devia fazer daquele jeito. E a criança fala, meu Deus, a minha mãe é ruim, meu pai é bom, então agora eu tomo partido. Ou então um filho diz para uma mãe, deixa que eu fico no lugar do seu pai. Se você é triste, se você não resolveu algo com o seu pai, não teve o pai certo para você, mãe, então eu sou o pai certo para você. Eu cuido de você como o seu pai. Então, essa criança abandona os estudos, começa a ir mal na escola, começa a não ter mais atenção. Por quê? Porque agora ela ocupa um outro papel na família. Ela tem outra responsabilidade. Daí ela já fala, eu não quero mais estudar, eu quero trabalhar. Agora eu tenho outro tipo de compromisso. Eu tenho que ganhar dinheiro para sustentar minha mãe, para dar uma casa para ela. Por quê? Porque essa criança virou o pai da mãe. Por quê? Porque a mãe é sensível, é frágil, ela não assumiu um papel de adulto espiritualmente falando, porque ainda ela não resolveu, ela não olhou para trás e ainda não resolveu os aspectos dela com relação aos pais. Então a criança, ela traz informações importantíssimas para ela, né? Então, para finalizar essa constelação, o que eu fiz? Coloquei representantes, coloquei o pai e a mãe, o filho de frente para os pais. Atrás dos pais, representantes, que são os pais dos pais. E daí eu fiz os pais dizerem a essa criança, nós somos os grandes e você é o filho. E a criança dizer, eu deixo os problemas de adultos ou do casamento de vocês com vocês. E eu fico aqui na minha idade, no meu desenvolvimento, com o meu crescimento. E vocês cuidam de mim. E eu aceito a forma como vocês cuidam de mim. E os pais dizem ao filho, eu tenho pai e mãe. Quando eu falei isso, quando os pais disseram essa frase, quando eu pedi para os pais dizerem essa frase para essa criança, eu perguntei, como é que você se sente quando seus pais falam isso? Eu tenho pai e mãe. Aliviado. Como que uma criança de quase 9 anos se sente aliviado? É maravilhoso, porque essa criança ainda traz um peso muito grande. Quando ela vê que ela é pequena demais para resolver esses problemas, e que ela tem que dizer não aos pais. Quando a mãe vem falar, porque seu pai isso, seu pai aquilo. O casamento são os pais que devem resolver entre eles. Ah, mas eles estão separados. Como eu faço com um filho se eu estou separada do meu marido e ele sente falta do pai ou ele sente falta da mãe? É sempre dizer que eu sou só a mãe. E que o pai, de alguma forma, também está presente, do jeito que ele pôde, ou do jeito que ele pode. E o que aconteceu entre eu e o seu pai no casamento, isso eu cuido. Você fica fora disso. E a criança começa a voltar para o próprio lugar, começa a olhar para o futuro. Eu pus essa criança voltada, com o rostinho agora de costas para os pais puseram a mão no ombro dessa criança, o pai e a mãe, e a criança olhando para frente. E como se sente uma criança quando sente a mão do pai e da mãe do jeito que eles são, sem cobrar mais nada. A criança não cobra mais nada, mas também não é cobrada de nada. Porque, gente, infelizmente, muitos pais têm filhos para que os filhos cuidem deles. E isso não é certo. Quando nós fazemos algo com a intenção de ter só um benefício de um lado só, então eu caso para sair de casa.
Eu estou olhando o meu lado. Como vai ser esse casamento? Ah, mas esse homem me trai. Quem traiu primeiro? Como uma pessoa... Ah, mas ele não sabia que eu casei com ele para sair de casa. Mas isso não precisa saber o saber na mente. Mas o que atua por trás desse casamento? Ou seja, o que atua quando uma pessoa fala, eu quero ter um filho a qualquer custo. Então faz inseminação e faz um monte de coisas e nasce aquela criança, parece que ela vai salvar a vida dos pais. Aquela criança vai salvar um casamento. Aquela criança nasceu para salvar, por exemplo, uma mãe que é depressiva. Então, quem cuida dessa criança? A minha mãe que cuida. Nossa, salvou a vida da minha mãe. Minha mãe vivia depressiva e depois que eu tive esse filho, sabe? Foi um caso que eu tive. Essa pessoa que eu me relacionei foi embora. Aliás, nem quis saber dessa criança. Não presta essa pessoa. Que dinâmica tem ali? Ou seja, essa pessoa não é que não presta. Ela foi usada simplesmente para que eu gerasse algo para trazer uma alegria para minha família, para salvar a minha própria mãe. Não é? Então, essas dinâmicas, eu não estou dizendo que elas são assim, sempre assim. Mas eu já vi isso em muitos casos. Uma mulher sai numa balada, engravida, nunca mais viu a pessoa, e daí essa criança, quem cuida é a mãe, ou quem cuida é o pai. E daí a gente vai ver a história do pai e da mãe, eles estavam ali depressivos, porque a filha se casou, um filho saiu, um filho foi morar fora, e agora o que sobrou da vida deles, se eles não olham mais somente para os filhos? E daí essa criança, ela vem só para tampar um buraco, só para salvar alguém. Como se sente uma pessoa que vem com essa missão, com esse tamanho? Salvar a avó que é depressiva. Então, gente, a constelação mostra a realidade do que realmente existe por trás. Que intenção tem ali? Quando eu vou ter um filho para quê? Para tampar um buraco na minha vida? Ou porque realmente eu quero perpetuar algo? Eu quero poder proporcionar algo? Uma pessoa que tem, às vezes, 20 filhos... Ah, mas é porque era comum, Simone, na época... Como que eu posso fazer algo porque é comum da época? Quantas pessoas se casam e nem querem se casar? Ah, mas tem que casar. Eu já vi constelações que as mulheres, elas não queriam casar. Ah, mas já está passando da idade de casar. E uma mulher que não se casa, então não é uma mulher que é muito bem vista. Tem mulheres que não querem se casar, tem homens que não querem se casar, tem pessoas que não querem ter filhos. Então, quando a gente vai seguindo o fluxo, nós estamos totalmente inconscientes num sistema. Seja ele um sistema cultural, religioso, seja ele um sistema familiar, né? Seja ele um grupo de amigos. Eu só vou na onda daquele pessoal, né? Como adolescente. Ah, eles fumam, eu fumo. Eles bebem, eu bebo. Ou eles casam, eu caso. Eles têm filho, eu tenho. E aí, né? Que tipo de outro movimento a gente pode fazer, né, sem ser somente esses? A mesma coisa com relação às crianças. O que é que você faz do jeito que você aprendeu? Ah, mas meu pai me tratava assim, eu trato ele assim também, ou eu trato muito melhor, ou eu ponho todas as expectativas que eu não tive na vida nessa criança. Então, eu não pude fazer tal coisa, essa criança vai poder. Ótimo que você queira dar ao seu filho o que você não teve, mas melhor ainda é você ouvir o que o seu filho quer. O que essa alma quer? Ah, ele não quer ser advogado, ele não quer ser médico, ele não quer trabalhar na sua empresa, que você montou com todo o amor para deixar para ele, mas ele não quer. Eu já vi filhos adoecerem e quase até morrerem, porque estavam totalmente insatisfeitos trabalhando na empresa do pai. E essas crianças já são educadas a não ter outro destino, porque afinal o pai tem aquela empresa, o que vai sobrar para ela? Aquela empresa, ela não tem escolha. Então, hoje a gente pode ter escolha para muitas coisas, né? É muito importante a gente olhar para tudo isso. Então, no primeiro momento, não é uma criança que deve ser constelada, no primeiro momento são os pais que devem olhar através da constelação para essa relação com os seus filhos. E num segundo momento, sim, se um dia uma criança quer ser constelada, quiser ser constelada na verdade, ela pode ser constelada. Quanto mais cedo, melhor, né? Hoje o Bert, o ideal dele realmente, o último livro, né,
que ele escreveu agora, né, o livro mais recente, na verdade, é só sobre criança, ainda não tem nenhuma tradução, né, está em alemão, mas é muito importante a gente ver que as crianças, elas olham para as coisas que os adultos ainda não tiveram coragem de olhar.